Eu vivo a vida cantando, ai Lili, ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili, ai Lô. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Maraê. E assim, Senhor, estamos aqui mais uma vez agradecendo pela Tua presença no
nosso planeta tão abençoado, nas nossas vidas, nos nossos lares. Muito obrigada, Senhor. Essa tua voz que só fala de amor, os teus gestos também tão amorosos e a tua paz sempre nos conduzindo nas estradas das nossas existências. Quantas lições o Senhor nos deixou, nas idas e vindas, com os pés no chão, sob o calor ardente do deserto. O Senhor não mediu esforços para nos instruir, fazendo brilhar em cada um de nós a esperança, o sol maior das consolações. O Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Que as tuas mãos benditas continuem derramando luz sobre a nossa nação, sobre o nosso planeta e especialmente, Senhor, sobre aqueles que ainda adormecidos nas maldades não te enxergaram ainda. Que a tua luz seja abundante sobre cada um deles. Agradecemos a presença tão gentil dos trabalhadores espirituais, que com tanto amor vem participar conosco, vem nos intuir, vem nos curar, fluidificar as nossas águas, que retribuam, que Deus possa retribuir em bênçãos todos esses benefícios que eles nos trazem. Cumprimentamos a todas as famílias aqui representadas e pedimos a Jesus que, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um de nós, possamos ser socorridos nesta noite, neste dia, nesta tarde. Que o Senhor nos abençoe, encarnados e desencarnados. Permaneçamos na paz do Cristo. Que assim seja. Muito bem. Deixe-me ver aqui. Olá, gente. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você vai chegar aqui, né? Mas a Penha já chegou. Você sabia, Alex, que a Penha não falta? A Penha é firme aqui, ó. A Maria da Conceição, o Jailson, o Antônio Santos também. A dona Ana Cláudia Vitorino, você acredita? Não sei se está chovendo muito aí, deve ser por causa disso, né? A dona Ana Cláudia está aí hoje porque ela vai iniciar, gente, a rifa, viu? Já pode falar com ela aí, ó. Cada bilhete vai concorrer a 4 números, olha só. Serão 3 telas. Então, muita chance para todo mundo. É a rifa do Dia das Mães. Esse aqui é o primeiro, serão 3, tá? Por isso que ela veio aí, Ana Cláudia. O Alex levou o telefoninho dela aí, é só falar com ela. Dona Maria Júlia já chegou, Dona Clotilde Lacerda, Dona Jaqueline Bertê, Sálvia Bispo, Cláudia Sanches, Odete, Edival, Feliciana, Leila, Renata Rodrigues, Selma Sperber, Norma de Brito, obrigada Irailde, Ana Vansan, Lilian, Tarcísio Almada. Nós resolvemos mandar, dá um beijo aí na Dona Francisquinha, viu? Ana Patrícia Falcão, Edivar Melchor, Dorinha Galvão, Carlinha Rita, Neiva Silva, eu também, Adriana Joaquim, Edilene Gonçalves, Flávia Carvalho, Darnei, João Paulo Rodrigues, de Pindoretama, Ceará, Aldina, Socorro Barroso, Rosana Ribeiro,
Eliane Piazentin, Magdala, Maria Alice, Carmita Carvalho, Eliane Teles, muita chuva aí, hein? Meire Eunice, Regina Picariello, Valdina Silva, Odete Valença, Cássia Pina, Luciana Império, Elizabeth, Maria Engrácia. A senhorita fica mais no Face, né? A gente sente falta, bem-vinda. Meire, Josinete, Denise, quer dizer Larinha, Carlinda, Sandra Vilaça, Valdina, Ivanilda, muito obrigada, minha querida. Ivone Dantas, Malu Soares, Meire, Railda, Elce Borges, Ana Cláudia Vitorino, Josinete, Índia do Brasil, bem-vinda. Dona Margarida Luiza, bem-vinda. Então, gente, muito obrigada ontem. Vocês estão escrevendo aí que gostaram, né? Tem um formato diferente a live lá do meu canal, ela é mais musical mesmo, né? Foi muito agradável receber vocês e nós já tivemos notícias espirituais e nós fomos muito bem tratados pela espiritualidade, né? As pessoas que estavam lá, que pediram pelas pessoas queridas e tal. Foi uma alegria, foi um prazer. Que, se Deus quiser, quinta-feira estaremos de novo no canal, tá? Conto com vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela presença, pelas palavras, pelos recados. Quem tem o Eva como amigo está no céu. Então, mas quem tem um amigo como o Alex está num patamar acima do céu, está no outro plano. Então seja bem-vindo, Alex José Gonçalves. Eu vou num vinho. Eu vou num vinho, eu adoro essa frase. Boa noite, alô, alô, meu povo. Salve a nossa sexta-feira, 24 de março de 2023. Perdoa aqueles que não sabem o que dizem, mas sabem o que sentem. Aí é outra conversa. Então, gente, a Railda falou que amou a live, considerou linda. Que coisa boa. Vocês viram que beleza? O Alex que fez toda aquela projeção. Mas, gente... Não, Alex, mas a gente tem que reconhecer, você caprichou demais. Você vai esperar os espíritos corrigir de novo. Mas foram dias e dias. Eu não basto, né? Você vai esperar de novo os espíritos corrigir. Começou com aquela história do professor lá. Você lembra? Se eu fosse você, eu... Ó, gente, então menos, tá bom. Então menos. Estava lindo, foi muito bom. Os espíritos trabalhar bonito, isso aí é importante a gente reconhecer. Vamos pôr Jesus na frente. Esses desenhos, isso aí é coisa fácil, gente. Donizete Garcia, seja bem-vindo. Aí a Leila, tá vendo o que vira essas conversas? Não, gente, então vamos parar, que era uma brincadeira, né? Então, te falando. Para senão vai pesar. Você me desculpa? Você tá perdoado. Isso então, aí é tá comigo bom. mesmo. Então você me desculpa a brincadeira. Então, tá bom, vamos. Quem tem o Alex como amigo tem um ótimo amigo. É isso aí. Mais ou menos. Gente, mas vamos em frente aqui, né? Temos aniversariantes hoje. O contato da Aninha tá aí nos comentários também, gente. Depois a gente coloca aí na tela, porque senão fica incomodando também, né? Toda hora a gente mostrando aí. Aniversariantes de hoje, dessa sexta-feira, 24 de março, Eva 1013. A Maria Júlia já contou aí, em letras garrafais, que a tia Lourdes e o cunhado Roberto estão fazendo era hoje. 2 aniversariantes na família. Tem mais gente aqui que eu tô sabendo, viu? Quem mais aqui? O maridão da Val, gente, lá do Sene. Oh, parabéns, maridão da Val. Qual é o nome dele? José Carlos. Quem mais aqui, ó? Será que a Val fez vídeo para ele, hein? Quem sabe? Você viu lá no Facebook? Eu não olho no Facebook. Ou não vi hoje, Ela faz vídeo para todo mundo. Você tem que fazer um vídeo pro Zé Carlos. Antônio da Silva Meira também está fazendo era hoje. Parabéns também. A Valéria Mendes. Parabéns, Valéria. E o Marcelo Pereira. Parabéns, Marcelo. Quem mais, gente?
Deixa eu ver. O Euler não tá na live, né? O Euler mandou 2 camisas pra gente aqui hoje, ó, com as fotos dele. Ele fotografou a lua, só que não dá pra ver aqui. Talvez dê pra ver a sua. Aqui tá meio difícil por causa Ele fotografou a lua e um avião passando. Linda a camisa. É foto dele. E ele mandou uma para mim, outra para o Alex. Muito obrigada, viu, Euler? A gente amou. A lua e o avião não dá para vocês verem, né? Ele deve ter. Será que ele ficou vigiando esse avião aí, o horário do avião? Ele falou que foi sem querer. Quando Tava ele lá? viu, tava lá. Essas são as melhores, né? É. Mas, gente. Ah, Aninha, toma tipo, Aninha. Eu achei que era aniversário dela. Ela falou que não é não, mas não é bolo. Mas, gente, Eita. eu também quero. Dia 14, a Denise falou que a Larinha fez ela. Então, parabéns pra Larinha aí, mesmo atrasada, né? Depois, quando o Euler mandar... Ah, ele podia mandar pra gente essa imagem aí, pra gente mostrar aqui no Evo, né? Porque aqui, não sei se aparece, quem tá vendo na televisão talvez consiga, né? Gente, hoje nós tivemos uma das entregas do Evangelho Fraterno, viu? No finalzinho, a gente vai tentar mostrar umas fotos aí pra vocês. Que experiência boa hoje nós vivemos, hein? Hoje nós conhecemos um local... Muito interessante. Eu desejaria que quem pudesse visitar aquele lugar lá... Que aula de vida, viu? Foi. Mas no finalzinho a gente mostra e comenta com vocês aí. Vamos em frente então. Palavras de esperança. Antes disso, eu estava me esquecendo aqui. Tem enquete hoje, não tem? Tem. O que é que está aí na enquete hoje aí? Você sabe o que significa evocar os mortos? Ó, o povo tá sabidinho aqui, gente. Já temos olha que interessante, 141 votos na enquete, 141 joinhas. Oh. Tá vendo? 72% disseram que sim. E sabem o que significa evocar os mortos. E 28% disseram que não. Olha, gente. Que bom, hein? Hoje nós vamos saber. Esse assunto tem gente que não gosta muito, não, mas ele é importante. Mais um capítulo do livro Justiça Divina, 35º capítulo, Palavras de Esperança, né? Livro ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A gente vai falar isso aqui em todos os capítulos, porque essas lives ficam soltas aí, né, gente? Às vezes alguém chega bem no dia e pergunta a fonte, se a gente não citar... Mesmo que seja repetitivo para alguns, é importante, né? Mas olha só, antes de citarmos o item ao qual Emmanuel se reporta do livro Céu e o Inferno, é importante nós mencionarmos aqui os versículos de 9 a 11 do capítulo 18 do livro de Deuteronômio, Bíblia Sagrada, Antigo Testamento. Lá diz assim, ó, isso aqui é uma... Quando fala de Moisés, tá certo eu falar... Moisaica. Eu falava errado desse negócio agora que eu lembrei aqui. Minha assessoria, por gentileza aí. É uma orientação mosaica. É isso mesmo, né? Eu falava mosaica. É mosaica, por causa de Moisés, né? Então, essa é uma orientação mosaica. Olha que chique. Quando tiveres entrado na terra, que o Senhor teu Deus te há de dar, guarda-te, não queiras imitar as abominações daquelas gentes. Nem se ache entre vós quem pretenda purificar seu filho ou filha, fazendo-os passar pelo fogo. Nem quem consulte adivinhos ou observe sonhos e agouros, nem quem seja feiticeiro, ou encantador, nem quem consulte pitões ou adivinhos, nem quem indague dos mortos a verdade. Gente, esse capítulo é bem extenso. Aí, ó, o Jorge, esse menino é bom, hein? Ah lá, ele já deu o nome certinho, ó, Mosaica.
e trata desse assunto aqui com mais detalhes. Mas a gente fez questão de trazer aqui no início, porque ao final da mensagem de Emmanuel, ele faz uma citação com base em Deuteronômio. Por isso que nós estamos fazendo questão de partilhar logo no começo para dar mais sentido ainda, né, e facilitar a nossa compreensão do restante. Então, diante disso, nós seguimos agora então para o item 8 do capítulo 11 do livro O Céu e o Inferno. Gente, esse capítulo 11 aqui, o título dele é sobre a proibição de evocar os mortos. Eu considero assim, muito importante essa questão dos conceitos, né? Dicionário agora, por enquanto. Não vamos nos preocupar, não me preocuparei agora, não estou dizendo que você não tem que se preocupar, mas eu não vou muito me ater agora à questão bíblica, né? Mas dicionário mesmo. Perguntei para o dicionário aqui o que significa evocar. E o dicionário lá diz assim, ó, tornar presente pelo exercício da memória ou da imaginação. Evocar significa também lembrar, chamar. É lógico, né, que nós estamos nos referindo aqui, no que diz respeito a essas orientações de Moisés e referendadas aqui, né, por muitos irmãos nossos, e agora numa nova ótica, né, numa nova perspectiva, tratado do assunto aqui também, tanto por Kardec quanto por Emmanuel. A evocação aqui tem um sentido desse chamado mesmo, né, mas consciente e intencional. Não é simplesmente pensei, não é disso, né? Tá, eu imaginei, lembrei. Não, aqui é uma questão bem intencional e consciente de evocação mesmo, né? E normalmente tem todo um método para se fazer isso, né? Mas vamos lá então. Kardec começa, gente, dizendo assim, ó, outra contradição. Se Moisés proibiu que se evocassem os espíritos dos mortos, é porque esses espíritos podem comunicar-se. Do contrário, essa proibição não teria razão de ser. Pronto, aqui nós já vamos com base num dos princípios básicos do Espiritismo, que é a comunicabilidade dos espíritos, né? Essa capacidade que eles têm de entrar em contato uns com os outros e com os encarnados por meio de um médium, né? Nós não vamos hoje aqui discutir as capacidades mediúnicas, as modalidades que permitem essa comunicação, mas só está comprovado aqui, né, que desde a época de Moisés, se ele estava proibindo, ele só pode proibir algo que existe, porque senão não tinha motivo nenhum de proibição. E hoje nós conversávamos aqui um pouco mais cedo, falando sobre a questão da coragem de Kardec, né? Esse é um assunto, gente, que eu digo para vocês, não é tão simples de tratar desse assunto aqui na sociedade atual, não. Você consegue imaginar isso na época de 1850, mais ou menos? Nossa, mãe, ia ser muito difícil. Porque Kardec, gente, ele não está questionando a lei mosaica. Ele está questionando aqui a interpretação que os indivíduos fizeram dessa lei. E ele explica isso, a grande sacada da mensagem é essa. Se eles, os mortos, né, podiam manifestar-se naquele tempo, é claro, diz Kardec, que podem fazê-lo ainda hoje. E eu acrescentei, é claro que eles podem fazer ainda hoje. E poderão fazer eternamente. Se são os espíritos dos mortos, então não são exclusivamente os demônios. Bom, gente, entenda que nós já estamos lá no capítulo 11 do livro Céu e Inferno, na primeira parte. Então nós já tivemos antes todas as orientações sobre anjos e demônios. Algumas delas nós já estudamos aqui, tá? Então, Kardec está fazendo uma referência sequencial no livro aí, por isso que ele faz essa citação, porque já tem toda uma explicação de o que são anjos, o que são demônios, né? Lembra que nós até questionamos aqui, você acredita que existam anjos e demônios, né? Quem não assistiu ainda tem, tá gravado aí.
Então, quer dizer, você não está se comunicando só com demônios, só com espíritos ruins. Se é possível comunicar, mortos tem morto de tudo quanto é tipo, não é? De resto, Moisés não faz qualquer menção a esses últimos. Em momento nenhum ele fez qualquer citação a entrar em contato com anjo, com demônio, com isso ou com aquilo outro. Ele fez um alerta, né? Em forma assim mesmo de que precisava naquela época. Não, não faz isso não, é quase que uma ameaçazinha, né? É evidente que não se poderia apoiar logicamente na lei de Moisés. Não se poderia apoiar logicamente na lei de Moisés nesta circunstância. Eu deixei em maiúsculo aí a palavra na, porque me chamou muita atenção, né? Porque Kardec não está questionando a lei de Moisés, mas ele está questionando a gente se apoiar nessa lei com base nestas circunstâncias, que ele já citou aqui. Que é acreditar que a gente está entrando em contato com o demônio, essas coisas todas. Eu tinha uma amiga minha que ela ia para o templo religioso dela e lá ela participava de uns eventos e ela era uma médium daquela de primeira categoria. Aí eu comentei com ela, né? Eu falei, só que não com esse nome, né? Eu falei assim, nossa, mas você é uma médium interessante, você fala em línguas. Ela fala assim, só que a minha diferença é que lá no meu lugar a gente fala com o Espírito Santo. Agora, lá naqueles lugares de vocês, lá vocês falam com os demônios. Você está entendendo? Então, é nesse sentido que nós não podemos tomar por base a recomendação simplesmente questionando que porque se fala com os mortos é porque os mortos que comunicam são só aqueles de graus inferiores, né? Pelo duplo motivo, ele dá dois motivos, de que ela não rege o cristianismo, ou seja, Moisés, quantos anos antes de Cristo? Então a lei mosaica não rege o cristianismo, porque Jesus veio bem depois. E não é apropriada aos costumes de nosso tempo. Você está entendendo a coragem de Kardec, gente? O que ele não deve ter escutado quando uma coisa dessa cai na mão daqueles que pensavam diferente naquela época? Mas, diz ele, mesmo supondo-se que toda a autoridade que alguns lhe conferem, ela não pode, como vimos, aplicar-se ao Espiritismo. Bom, se para as questões atuais ela já não serve muito, agora você imagina então, você pegar a lei mosaica e querer aplicar ela dentro do Espiritismo. E você acha que isso aí que Kardec está falando não tem nada a ver não, né? Então, uma amiga minha, eu acho que você já escutou isso, que no centro espírita que ela frequentava era proibido psicografia. Você já ouviu falar isso? Demais. Pois é. Você consegue entender uma coisa dessa? Nem sei o que falar. E aí você acha que não tem motivo em lei mosaica? Você está muito enganado. Porque quem somos nós, gente? Qual a nossa origem? Qual a nossa formação? Não pensa só nessa encarnação, não. Você acha que muitos de nós que estamos hoje à frente de casas espíritas não estávamos há um tempinho atrás no fogo, né? Na defesa eterna dessas interpretações que demos à lei mosaica? Vamos ter que caminhar bastante ainda, né? Bom, mas Kardec mesmo pergunta, né? O que é que Moisés condena? Perguntinha boa, né? E ele responde: os mágicos, os adivinhos, os álgures, os sortilégios, os malefícios, em uma palavra, tudo que se relaciona à magia. Esses álgures aí, gente, eu fiz uma pesquisa no dicionário também, eu descobri que eram sacerdotes que naquela época dos romanos, eles adivinhavam o futuro baseado nos passarinhos.
Então, se o tchupiu cantava desse jeito, ou daquele outro jeito, era com base em... Vai sentindo o drama aí. Eles baseavam tanto no voo, quanto no canto dos pássaros, e assim eles faziam as adivinhações deles. Prediziam o futuro, né? É disso que Moisés estava condenando, sabe? Ora, isso é o que o Espiritismo também condena, como prova o capítulo precedente, ou seja, Kardec já havia, no próprio livro Céu e Inferno, falado sobre isso, né? E que o estudo completo da doutrina demonstra de maneira mais clara. Tem tanto preconceito com aquilo que a gente não conhece, né? Às vezes a gente escuta algumas condenações, eu mesmo, gente, esse assunto é tão interessante que amanhã a gente vai continuar com ele. Eu mesmo venho de um preconceito muito grande, e essa que era uma das bases. Uma vez que não há em comum entre o Espiritismo, nada em comum entre o Espiritismo e a magia, nem como finalidade, nem como meios. O próprio Moisés, nada teria achado nele que fosse contrário à sua lei. Nele, no Espiritismo. Entende que há uma diferença entre a lei e a interpretação da lei? Moisés trouxe a lei. E nós, intérpretes da lei. Muitos de acordo com a nossa conveniência. Ou é diferente hoje? Pega uma lei aí do dia a dia, aí do trânsito, ou qualquer coisa, a gente não quer ajeitar ela para o jeito que fica bom para nós. É verdade, diz Kardec, que Moisés abrange em sua proibição a interrogação dos mortos, mas apenas de maneira secundária e com um acessório às práticas de magia. Você consegue imaginar o que o povo aprontava naquela época? Tem que ter cuidado com esse Google aí, viu, Aninha? Pensa. Você quer cantar? Por gentileza. Não te aflijas, nem te queixes, aprimora o pensamento e ora com fervor. Refugia-te na paciência, policia as palavras, disciplina as atitudes, examina, medita, liga-te ao bem, ao bem. Segue assim, servindo para realizar o bem no campo do amor. Guarda a paz contigo, busca o consolo em Deus, perdoa, segue, caminha, creia em Deus, confia, renova-te a cada dia, triunfarás, triunfarás. Aconteceu uma coisa muito interessante aqui agora. Nós estamos falando de evocar os espíritos, então os espíritos me evocaram. Pega, canta agora.
É para cantar, me evocaram. Você sabe que tem essa, né, nos estudos, tem essa tratativa? E também entre os encarnados? De encarnado, evocando encarnado? É, meu filho, muita De coisa. encarnado, evocando espíritos encarnados? E de situações em que esse processo ocorre. Você lembra daquela experiência lá no norte de Minas, naquele evento que aconteceu na sede da APAI, que o espírito deu a comunicação durante o evento? Daquele jovem que estava lá? Ah, sim. Lembra? Esse é um processo assim, tanto que é complexo esse negócio aí. Ô, gente, então o povo tá dizendo aí que o correto é mosaica, né? Vários já disseram aqui. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu não sei escrever 60, eu vou fazer 2 cheques de 30. Vou falar a lei de Moisés. Mas a gente entende, né? Mosaico é relativo a Moisés, né? É porque disseram aqui que não encontraram o termo na internet. Não, existe sim, tá bem lá no... Pode procurar direito. Bom, mas isso aí não vai mudar nosso estudo. Mas mosaico é tudo que se refere, né, ao Moisés. Diferente. Mas eu estava dizendo aqui o seguinte, gente. Pergunta, se você tiver oportunidade, para os dirigentes espíritas, ou especialmente para quem fica fazendo a recepção ali, aquele atendimento inicial, quantas pessoas ainda procuram os centros espíritas na busca de algum tipo de prática de magia? Algum tipo de adivinhação, muito semelhante ao que o povo daquela época buscava, sabe? Não é muito diferente. Isso acontece com mais frequência do que se imagina. A gente estava conversando com uma amiga esses dias que faz exatamente esse trabalho. E ela faz um atendimento num centro de Umbanda. E aí nós é que perguntamos, alguém chega lá pedindo isso, assim? Falou, vixe, demais. Porque as pessoas desconhecem. Aí eu já tenho essa habilidade de orientá-las, de explicar como é que funciona, né, todo o processo. Mas 4.000 anos depois, e olha onde nós estamos ainda, né? A própria palavra interrogar, diz Kardec, colocada ao lado das palavras adivinhos e álgures, prova que para os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Era tipo assim, gente, o povo usava os espíritos como um Google espiritual, sabe? Mas com qual intenção? Tava meio que já assim, passando dos limites, sabe? E tem espírito para tudo. E aí o perigo precisa ser alertado, e foi o que Moisés fez. Ora, diz Kardec, os espíritas não evocam os mortos para obter revelações ilícitas, mas para receber sábios conselhos e propiciar alívio aos que sofrem. Ponto. E ele acrescenta, é claro que se os hebreus se tivessem servido das comunicações de além-túmulo com essa finalidade, de ajudar ou de receber orientações para serem melhores, longe de proibi-las, Moisés as teria encorajado, porque elas teriam tornado o seu povo melhor. Não tem sentido isso? Porque pensar diferente disso seria descredenciar todo o trabalho de Moisés, né, que fez uma base muito boa para o que vinha na sequência. Um grande colaborador do Cristo. Não é? Mas sabe o que eu pensei, gente? Eu pensei assim, se eu pudesse dar um conselho para Moisés, eu ia falar para ele assim, Moisés, você podia pôr uma lei aí para proibir evocar os vivos. Sabe? Que a gente às vezes faz cada evocação, a gente chama os encarnados para fazer cada coisa, muito pior do que a gente faz chamando os espíritos. Mas assim, quem respondeu a pesquisa respondeu. Eu vou encerrá-la agora, e enquanto a Alice canta, nós vamos iniciar uma nova pesquisa, tá?
E se finalizando essa aqui, então, 184 votos, 72% dizem saber o significado de evocar os mortos, e 28% disseram que não. Estamos juntos em oração, semeando amor em seu coração. O Evangelho está no ar, vamos todos o bem propagar. Vem, vem, vem participar, é Jesus que agora vem nos chamar. Se alegrar, o Evangelho de amor semear. Há 2000 anos Jesus chegou, seu amor e bondade ofereceu. Saiu estradas a caminhar, seu amor veio nos ofertar. Jesus cantar, o Evangelho de amor faz a fé vibrar. Vem, vem com Jesus amar, tantas almas vão se transformar. O Evangelho está no ar, tantas almas ele há de consolar. Evangelistas a comentar como é bom o amor partilhar. Vem, vem construir o amor, de mãos dadas cantando nosso louvor. Paz, amor e fraternidade, o Evangelho de amor é verdade. Somos todos agora um só coração. O Evangelho é um grande bem. Obrigado às famílias. Amém. Muito bem. Responda a enquete, por gentileza. Para quem ainda... A turma do Facebook... Eu vou repetir a enquete aqui, vocês podem responder aí nos comentários, tá? Pergunta simples, você é a favor ou contra a evocação dos mortos? Gente, eu estou usando a expressão corriqueira, tá? Evocação dos espíritos desencarnados, né? 3 opções. Sou a favor, sou contra, tenho dúvidas. Então, não estou muito preparado para responder se sou a favor ou contra ou não. Vamos lá. Agora com Emmanuel. Com Emmanuel vai ficar até mais fácil da gente compreender as coisas, né? Justiça Divina, capítulo 35, Palavras de Esperança. Emmanuel vai puxar por um outro lado um pouquinho aqui o raciocínio, mas amanhã a gente vai retomar com o Livro dos Médiuns nesse tema aqui para a gente compreender melhor, tá? Só antes de você dar prosseguimento aí, para quem chegou agora, gente, hoje nós iniciamos a rifa do mês das mães, do Dia das Mães. Essa tela aqui é uma delas, são 3. E cada bilhete concorre a 4 chances, 4 números. É só falar com a Aninha tá aí na live, deixa um recado no WhatsApp, ela responde e explica tudo, viu? Essa tela aqui tem 90 de altura, quase 1 metro, hein? É bem bacana. Muito bem. Pode ir. A sua xará falou que tinha que ter uma terceira opção aqui sobre a evocação do anjo da guarda. Você lembra que você falou isso? Aham.
Ela sentou aqui, gente, hoje e comentou mais ou menos isso. Nós vivemos, coitado de vovó Nem, Jeromão e Companhia Limitada, porque é uma evocação desse povo 24 horas. Né? É isso aí. Mas ouçamos Emmanuel. Se não admites a sobrevivência depois da morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Tem gente que não acredita nem nos espíritos. E está aqui ainda tentando ser chamado de espírita, né? E ele dá exemplos. Inquire, passei duas, os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes do corpo físico. Sonda a opinião das viúvas que abraçaram os esposos. É isso assim que fala mesmo? Esposos? Uai, mas você me ensinou aquele plural daquele trem lá, só vale para aqueles lá? É esposos. O esposo, os esposos. Uai, por que fala leproso e leprosos? Ah, não, Alex, não sei. É esposos. Então eu vou começar de novo. Sonda a opinião das viúvas que abraçaram os esposos na longa despedida, derramando as agonias do coração no silêncio das lágrimas. Informa-te com os homens sensíveis que sustentaram nos braços as companheiras emudecidas, tentando em vão renovar-lhes o hálito na hora extrema. São situações difíceis, né, gente, de ficar imaginando, né, mas são importantes. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos tombados inertes nas primaveras da juventude ou nos brincos da infância. Pergunta aos que carregaram um caixão como quem sepulta sonhos e aspirações no gelo do desalento. E indaga dos que choram sozinhos junto às cinzas do túmulo, perguntando: por quê? Ele conclui: eles sabem por intuição que os mortos vivem e reconhecem que apenas por amor deles continuam igualmente a viver. E, gente, muitos de nós, eu acho que vamos ter muita dificuldade de conseguir compreender isso que Emmanuel, esses exemplos que Emmanuel comentou aí, sem fazer as perguntas. Ou a não ser que nós tenhamos vivido. Porque imagina o sentimento de uma mãe que teve que devolver um filho, ainda na infância, ou um jovem, e ela chegar numa situação dessa intuitivamente de ter certeza que ele ainda vive e que é por amor a ele ou a eles que ela continuará igualmente a viver, ele desencarnado e ela encarnada. Isso aqui é uma demonstração de fé daquelas, viu? Pensemos e cantemos, por gentileza. Se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te faltar esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz.
essa mensagem é de Emmanuel, que Chico psicografou e não tem mudança nenhuma, não, é do jeito que é mesmo. Eita. Emmanuel, será que ele imaginava, né? Será? Eu vou escrever isso aqui e alguém vai cantar, vai musicar? Né? Com certeza, né? Essas possibilidades passam, né? Gente, vamos de novo, hein? Vamos pensando agora na atualidade. Repetindo, eles sabem por intuição que os mortos vivem e reconhecem que apenas por amor deles continuam igualmente a viver. Você tem, mesmo que seja intuitivamente, essa certeza de que os mortos vivem? De que aqueles que te antecederam e que já não dispõem mais de um corpo físico, que esse corpo já foi sepultado ou cremado, né? Continuam vivendo? Isso é claro para você? E não tem problema nenhum, gente, você ainda ter dúvidas, viu? É o tempo de cada um. Deus não tem pressa, né? Sentem-lhes a presença no caminho solitário em que jornadeiam. Emmanuel está pegando exatamente aqueles pontos mais complicados, né? De situações vividas pelos encarnados aqui. Escutam-lhes a voz inarticulada com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando e trabalhando, simplesmente por esperarem os supremos regozijos do reencontro. Quantos não conseguem se enquadrar dentro desse raciocínio que Emmanuel colocou aí, ó? Primeiro, não escuta essa voz inarticulada com os ouvidos do pensamento, porque o pensamento, para escutar esse tipo de voz, gente, ele tem que estar, no mínimo, equilibrado. Porque desequilibrado e um canal mediúnico aberto, ele vai escutar vozes. Mas, com certeza, talvez não sejam a dos entes queridos. Sejam outras vozes, né? Ou vozes tão desequilibradas quanto os pensamentos se encontram. Mas aqueles que prosseguem, né? Mesmo diante da dor ali, ó, trabalhando, lutando, e com essa fé na possibilidade do reencontro, mesmo não tendo certeza quando acontecerá, pode ter certeza, gente, que alcançam, mesmo que intuitivamente, viu? Outros tantos, né? Hoje, como disse a Neta Almeida ali, os médiuns que digam, né? Hoje, muitos médiuns conseguem ter essa percepção muito mais do que simplesmente com os ouvidos do pensamento. Mas até mesmo com os olhos da alma, não é? Hoje a gente foi fazer o trabalho, né? Social, voluntário lá das cestas, e nós chegamos mais cedo, ficamos conversando lá com umas pessoas, e uma das pessoas lá nos conhecia, né, e falou assim: nossa, que bom que vocês estão aqui, que eu quero fazer uma pergunta, porque ela participa do centro, né, do centro espírita e tal, e disse que ela estava lá no centro e a mãe dela deu uma mensagem lá. E ela assustou demais, porque não tem tanto tempo assim que a mãe dela desencarnou. E a mãe não sabia que tinha ido embora, que tinha desencarnado e não queria ir, não queria largar a filha. E foi uma confusão, ela falando assim: mas como pode isso, né? Se ela já desencarnou e não foi embora, e aquela confusão, e até que a gente, né, tentasse explicar a ela, e acabou que a nossa conclusão, né, foi o seguinte: gente, a vida continua de todo jeito, lá e aqui é praticamente a mesma coisa, só que lá sem a matéria, né? Mas os laços continuam, a vida continua. Se eu estou aqui desesperado, o que foi está sentindo e está vendo. Se eu estou calmo, o outro também fica calmo, né? Aí ela assim, perguntando, porque foi muito recente, né? Gente, quem desencarna, né? A parte mais difícil é o recente,
A pessoa que vai, ela precisa ter paz, ela precisa ter tranquilidade para ir, né, para continuar o caminho dela e até para ser instruída se não quiser ir, né, assim, com a nossa intuição a gente conversar, né, orar pelos que partiram, dizer, olha, é uma nova vida, né, que você tenha muita paz aí, eu sinto muita saudade, mas um dia estaremos também juntos, ajudar nessa passagem, porque tem gente que escraviza os desencarnados, e tem desencarnado que escraviza os encarnados também, mentalmente falando, né? Então, vamos prestar atenção nisso, os desencarnados que estão nos ouvindo também, vamos, né, ter piedade, caridade com os que ficaram também, né? É uma via de mão dupla. Aí eu estou falando isso aqui, o Espírito está me cutucando aqui, falando, rindo e falando, você está encarnada, né? Quero ver a hora que você desencarnar. E a mãe dela, né, falava com ela assim, porque tem lá outros irmãos, mas fulano me escuta, só você que me escuta, né? E ela é médium, só que ela não é ainda aquela médium que trabalha o tempo todo e tudo. Então a mãe dela estava muito ligada a ela. Então lá no centro eles estão fazendo um tratamento e ela contando isso, né? Fazendo um tratamento para libertar, né, essa situação aí. Cantemos? Pode ir. Continua, Emmanuel. Se um dia, vai lá, gente, tiveres fome de maior esperança, não temas assim rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Eliane Lima está comentando que hoje, na casa espírita dela, a palestra foi, o tema foi uma pergunta. Ainda faz sentido a evocação dos espíritos? E a conclusão que chegaram lá é que não faz, né, pelo que eu entendi aqui. Que não faz, que a gente tem que deixar por conta da espiritualidade, que a espiritualidade sabe quem tem que se comunicar, quem não tem. E argumentaram ainda que Kardec, na época, precisava para codificar e que agora nós não precisamos. Será? Será que isso aí é uma orientação só para um grupo que se encontra em torno de uma mesa mediúnica? Será que se evoca espírito só em volta de uma mesa mediúnica? Olha o que Emmanuel está dizendo aí, ó. Se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas, assim, rogar a inspiração e assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Gente, tá claro aí ou ainda resta dúvida? Estarão contigo, a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas do céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Olha, eu não quero assustar ninguém não, mas sabe o que significa luzes da alva? Luzes você sabe, né? E sabe o que significa alva? Roupa de morto, se é que você me entende. Fica tranquilo, como diz o Espírito, acabou de falar para você aqui, ó. Você espera que a hora que você desencarnar, você vai ter a visão da banda de lá. Mas, na verdade, o que ele está falando aqui é que muitos desses irmãos que nos precederam, eles continuam vinculados a nós, não só nesse estágio de sofrimento que foi colocado aqui, mas muitos deles já estão em condição e colaboram conosco, dando aquela energia necessária para a gente enfrentar também aquilo que precisa ser enfrentado, até que chegue o nosso momento de deixarmos por aqui o corpo físico e seguirmos a nossa viagem. E né? muitas vezes, né, Alex, eles até vêm, ficam muito próximos de nós, mas sem deixar a gente perceber, porque às vezes a gente até atrapalha a visita deles pela emoção, pela saudade. Então eles vêm,
fica ao nosso lado, nos orientam, nos intuem, né? Traz aquela coisa boa e às vezes a gente não fica nem sabendo, para não atrapalhar. Agora, aonde que está, gente, o detalhe aí? É por isso que nós vamos continuar esse assunto amanhã. É na intenção. É. Entendeu? Eu tomei um puxão de orelha numa reunião mediúnica. Pouco tempo depois do desencarne do meu pai. Eu considerava ele muito gente boa. E quando ele desencarnou, eu assim já estava muito tranquilo em relação a essa questão aí da continuidade da vida, imaginando, não, lógico que ele não morreu, aquele é o corpo e tal. E eu pensei assim, não, gente boa do jeito que ele do lado de lá agora, advogado meu, comecei a fazer uns pedidinhos, sabe? Aí eu fui chamado numa reunião mediúnica, os companheiros espirituais me explicaram, falaram assim, toma cuidado, primeiro que você está pedindo uns negócios, não precisa, né? Não tem sentido nenhum essa expedição sua aí. Segundo, tem que ter cuidado, né? Porque nem todos estão preparados para atendê-los, e às vezes você coloca uma responsabilidade de um pedido para um ente querido que te quer bem, é querido seu e ele também te quer bem. E às vezes, se ele não puder te atender, ele vai ficar, né, com um sentimento ruim. Você imagina você que é mãe quando um filho te pede algo, né, e você não consegue satisfazer. Isso te deixa para baixo, não é? Então, temos que ter os cuidados. As nossas preces, né, gente, são sempre rogativas, né, principalmente a Jesus. A gente chama o anjo guardião, chama, né, tanta gente, mas só é permitido mesmo o que a gente merece, né, e o que a gente necessita, né. O João Neto comentou aqui, por meio de perguntas, né? Não rogamos auxílio aos mentores espirituais? Não solicitamos amparo nas aflições? Não pedimos sustentação aos espíritos de nossas casas espíritas? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, nós, corriqueiramente, com as melhores intenções, nós já realizamos, né, essa evocação. Mas no caso aqui, né, tem algo assim bem mais ainda particular, né, do que essas rogativas, muitas vezes assim para o momento, para o evento. Muitas vezes é um contato mesmo, e aí é que a gente tem que entender, gente, qual é a intenção? Pensa bem nisso, por que será que Moisés teve que chamar a atenção daquele povo? Porque há uma neutralidade, hoje a gente até conversou disso aqui, né? Há uma neutralidade no dinheiro, por exemplo, o dinheiro é neutro. Agora, a utilidade que cada um, o emprego que cada um dá a ele pode te levar ao abismo, mas pode te levar a uma ascensão, não é? O avião não foi inventado com a intenção de reduzir distâncias, né? E não é utilizado para as guerras, e isso levou inclusive a uma contrariedade muito grande de quem esteve à frente desse invento. Não é diferente para esse assunto que nós estamos tratando aqui. Por isso que é relativo, né? Às vezes quem responde que é a favor está certo, da forma que está analisando. E tem alguém que respondeu sou contra, e se ele argumentar a resposta na ótica que ele está percebendo, nas experiências que já teve, ou nas informações que tem como base para proceder a resposta, também está certo. Cantemos, por gentileza? Cantemos. Você lê aí, muito interessante os comentários. Cubra-me com teu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem em pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude
a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim tuas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Olha, eu só estou cantando aqui, tem muitos espíritos ouvindo, né? Encarnados e desencarnados. Eu até dei uma erradinha aqui, porque estava escutando um espírito aqui. Ele chama Carlinhos, ele que é o do andaime, e ele falou que o povo dele está aqui na live. Ele que é um do andaime, desencarnou, e disse que não sentiu nada. Quando ele viu, ele já estava sendo socorrido, que tinha acabado o tempo dele, e que foi tranquilo, e que ele continua nas construções do lado de lá, trabalhando, e que
foi um absurdo, todo mundo achou uma coisa e tal, complicada e tudo, mas estava no caminho dele aquilo, e que ele teve uma experiência como se ele tivesse mudado de país. Uma coisa assim, deixando esse depoimento aqui. Então, uma passagem tranquila, né? Muito bem. Muitas perguntas aí, a gente não vai conseguir responder todas. Por isso que a gente está estendendo esse tema, porque tem informações complementares aqui básicas que nós acreditamos que não seria prudente, eu diria assim. Não vou falar nem justo, prudente deixar um vácuo agora e já seguir para frente, tá? Amanhã a gente vai seguir. Mas eu destaquei uma pergunta aqui, me perguntou para você. A Tânia Pacheco. Elizabeth Lacerda, eu posso fazer pedido aos espíritos? Eu não sei você, mas eu faço. Eu não sei se você pode. Eu peço, mas eu tenho cuidado, né, de pedir a quem a gente imagina que tem condição de dar alguma ajuda para a gente, né? Então, assim, e outros espíritos eu peço por eles, não peço para eles, né? Então, quando você não tem certeza como é que está sua mãe, como é que está seu pai ou filho, que foi, que você não tem muita certeza, não é bom a gente fazer pedido, porque talvez eles não possam resolver nada e ficam muito tristes de não poder, como o Alex disse. Mas tem dia que eu falo com muitos espíritos. Às vezes a vovó nem fala assim, mais quantos que você vai chamar, né? Menina, para com isso, né? Mas eu sempre peço, né? Orientação aos espíritos, ajuda. Como você pediria para um irmão que estivesse aqui, para a vizinha? É normal isso de nós, né? Como a gente sempre está precisando de algo, pois a gente não sabe tudo nem dá conta de tudo. A gente pede esse consolo, esse conforto, mas também tem que saber o que pedir, né, gente? Não é pedir coisas absurdas, né? E Deus sabe, Deus vê. E a gente vai aprendendo a conviver com o desencarne, né? E aprendendo também o que será que eu posso pedir. Aquele pedir e obtereis, muito cuidado com aquilo, né? Semeai e colhei. Vamos pensar nisso, né? Então é isso aí, Tânia. Você sabe que eu pensei exatamente nessa frase de Jesus? Pedi e obtereis. Agora, eu comentei há pouco do beliscão que eu tomei lá, né? Só que eu tive uma orientação. Talvez essa orientação sirva para quem tiver com essa dúvida, né? Semelhante aí à dúvida da Tânia Pacheco, né? A orientação que eu tive, gente, foi a seguinte. E o mentor, no caso da reunião da noite lá, ele foi assim, bem goiano comigo, sabe? Acho que ele viu mais ou menos a minha capacidade de entender as coisas e falou assim, não, eu preciso facilitar a vida desse menino aí. Ele falou assim, você tem que pensar assim, você vai precisar de alguma coisa do poder público. Então, tem coisa que não adianta você querer ir lá no funcionário que às vezes até é o executor do serviço e pedir para ele. Não adianta, porque ele não tem autonomia para fazer esse atendimento para você. Então, o que você faz? Você pega e encaminha o seu pedido para o prefeito. Ou, se você acha que lá tem um secretário da área que precisa ser atendido, você encaminha o seu pedido ou para o prefeito ou para o secretário. E aí, o que vai acontecer? O prefeito, ele vai olhar o seu pedido, vai analisar, não, isso aqui eu posso fazer, eu mesmo posso atender, já atende. Ou então ele analisa e fala assim, não, eu tenho aqui na minha equipe pessoas preparadas para atender isso. Fulano, vai lá e atende a Betinha, por gentileza. Às vezes é aquele mesmo que você imaginou de pedir, mas você não pôde, você não sabia se ele tinha autoridade, autonomia para fazer para você. Então vai lá e pede para o prefeito. Então, o que eu quero dizer com isso? O Espírito rematou para mim, falou assim, então, quando você for fazer seus peditórios aí, você faz o seguinte, pede para Deus. Você tem dúvida se o ente querido está preparado? E é alguma coisa que envolve uma rogativa, alguma coisa assim? Peça a Deus.
Pede logo para o chefe, você está entendendo? Pede para Jesus, que é o gerente desse departamento aqui chamado Planeta Terra. E aí, o Deus, Criador, né? Ou o Cristo, se ele perceber que o ente querido lá, que o seu pai, Alex, está disponível e preparado para atender, ele fala assim, ô, seu Zezinho, vai lá e atende aquele menino. Mas aí, gente, partiu a ordem e a liberação de alguém que tem competência para fazer isso. Entendeu? Mas eu queria deixar mais uma dica ainda. Amanhã, será que o tema de amanhã vai nos ajudar? Porque assim, Emmanuel já deixou claro aqui, né, gente? Ó, se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas assim rogar a inspiração e assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. E antes de terminar aqui, ele vai te explicar como é que você pode fazer isso. Mas se não tem nada quando a intenção é boa e é feito um processo de consciência nesse intercâmbio, a proibição ela não faz sentido, né? Ela faz sentido naquela que Moisés recomendou na época. Então amanhã, para clarear mais, o nosso tema será o seguinte: quais os espíritos que podem ser evocados? Então, que pode. Mas quais? Será que tem alguma condição especial, específica para essa evocação? Então, amanhã, gente, nós vamos recorrer ao Livro dos Médiuns, porque é o verdadeiro manual, né, que Kardec deixou para nós codificado para explicar, direcionar esse intercâmbio, né, porque requer aí a questão da mediunidade nesse processo aí dessa comunicação. Não é um tema interessante? Quais os espíritos que podem ser evocados? Só uma brincadeira aqui, né? Às vezes, na hora de um aperto, você evoca os espíritos, tudo, não sobra para ninguém que estiver passando outro aperto, né? Você chama o santo que está... Você chama o santo, tudo, aluga tudo e tal, fica tudo por sua conta. Né? Só uma brincadeira aqui. Mas legal, porque amanhã dá para responder bastante essas perguntas. Né? Inclusive, não sei se é do conhecimento da maioria aí, né? O Livro dos Médiuns, que a gente tem mais acesso ao Livro dos Espíritos, né? E ao Evangelho segundo o Espiritismo, são mais usuais. A gente acode, socorre a eles com mais frequência. Mas o Livro dos Médiuns, gente, é um livro semelhante ao Livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e de respostas. Então, nós vamos amanhã trabalhar aqui 5 ou 6 perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, que já vão dar uma ajuda muito do Livro dos Médiuns, obrigado, que já vai nos ajudar bastante nisso. Mas finalizando então agora, né, a mensagem em Palavras de Esperança, né, do livro Justiça Divina, ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico. Emmanuel finaliza assim, ó: busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece. E se, olha aí, nos templos veneráveis do cristianismo, ao respeito de Emmanuel, alguém te fala de Moisés reprimindo as suas invocações abusivas de um povo desesperado, porque eles vão fazer referência àquele povo que abusava e estava muito desesperado lá na época de Moisés, e vai considerar que você está no mesmo padrão deles, que seu comportamento é idêntico daquele lá, né? Se isso acontecer, se por acaso isso acontecer, lembra-te de Jesus ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, exclamando em transportes de júbilo: a paz seja convosco. Você acha que eles vão evocar Jesus? Agora, você prestou atenção no que está de amarelo aí em cima, nessa primeira frase? Quando isso acontecer, quando alguém te apontar o dedinho, falar para você que Moisés proibiu de evocar os espíritos, que você está errado, que você não está não sei o quê, olha o recadinho, mano. Lembra-te de Jesus. Ele está falando para você lembrar de Jesus. Ele não está falando assim, ó, lembra quem está falando isso para você de Jesus. Não.
Para quem está te falando, você faz silêncio. Você não vai bater de frente com esses argumentos aí não, porque provavelmente vai gerar conflito. A recomendação é para intimidade. Lembra-te de Jesus. Só pensa. O próprio Cristo, em condições, ele esperou uns 3 dias, né? Porque parece que ele teve que dar um ajeitado lá, porque ele não estava assim pronto ainda, né, para essa manifestação. A paz seja, né? Não é nem esteja, a paz seja convosco. Pensemos? Amanhã tem mais. Pois é, gente, isso é um assunto vasto, né? E amanhã você me lembra de tocar no assunto também, quando a gente pede, mas não é para nós. Eu vou pedir os Espíritos para você. Ajuda a lembrar aí, gente. Lembra, tá, gente? Isso é um assunto bom da gente conversar, que tem uma instrução espiritual muito interessante sobre isso. Quando eu peço ajuda, não por mim, né? Eu peço por outro. Peço aos Espíritos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Vamos cuidar das águas, colocar as águas para fluidificar. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa de ti. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os benfeitores espirituais que participam conosco neste momento. Obrigada aos anjos guardiões e todos aqueles que ouvem os nossos clamores, os nossos pedidos e que encaminham para onde devem ser levados e que nos auxiliam quando temos merecimento e necessidade. Deus retribui em bênçãos toda essa ajuda que nós temos daqueles que nos amam, daqueles que nos ouvem, daqueles que se preocupam conosco, daqueles mais queridos, daqueles que durante tantas encarnações vêm construindo
os bons relacionamentos, as boas convivências, os laços mais lindos, né? Onde estiverem, recebam o nosso carinho, o nosso amor. E nós pedimos a Jesus com muito amor, muita luz na vida, além da vida de vocês todos. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares, as nossas águas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que numa troca justa e sincera nós possamos crescer, porque muitas vezes a nossa boca fala, mas as nossas atitudes e o nosso coração estão ainda muito distantes. Que possamos cada vez mais estreitar essa distância entre a nossa fala, o nosso ouvido e as nossas mãos, para além de falarmos, ouvirmos e fazermos o que nós estamos aprendendo. Que Deus nos abençoe, nos guarde de todas as maldades visíveis e invisíveis, e nos guarde também para que não façamos nenhuma maldade com quem quer que seja, pois isso é débito na nossa conta, no banco divino das almas. Muito obrigada, Jesus. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti, Jesus. Muito bem, mais recadinho aí? Então, nós já, só repetindo aqui, né, gente? Amanhã, Livro dos Médiuns, quais os espíritos que podem ser evocados. Tem um capítulo inteiro, gente, sobre evocação de espíritos. É muito interessante. Mas tem um recadinho aqui, né? Hoje nós tivemos a oportunidade, gente, de ouvirmos muitas palavras de esperança, mas mais do que palavras, né? Exemplos de esperança. Porque nós fizemos uma entrega, foi parcial, porque a gente está já, o Evangelho Fraterno ele foi compartilhado aí, né? Nós já tivemos já uns 2, 3 eventos esse mês, 2 deles a gente não tem condição nem de compartilhar a foto aqui não, mas vocês vão entender isso, né? Tem algumas coisas, de hoje mesmo nós nem registramos muito, porque a gente percebeu ali uma necessidade, aliás, uma particularidade ali. Inclusive, as fotos que a gente trouxe são poucas, mas daqueles que autorizaram, assim, uns até pediram para fazer a foto, mas a gente teve um cuidado maior, né? Mas olha só, hoje, tá vendo que povo bonito aí, ó, rindo para as paredes? Que lindos que nós estamos. O Edson e a Simônia hoje não puderam estar conosco, gente. O povo estava já com outros compromissos, né? Mas a Laureli e a Lilian, Kael, né? Estiveram lá e viveram experiências assim fantásticas. Eu tirei só um retrato numa parte das cestas aí, gente. Foram entregues cestas de alimentos, foram entregues também enxovais para gestantes. Mas hoje foi assim, nós estivemos numa escola lá na cidade de Ceilândia, né, que é uma cidade satélite aqui de Brasília. Essa é uma foto de alguns dos que receberam, não são todos, tá? Mais gente recebeu, mas aí é só um registro que a gente fez mais de longe e tal. Mas essa escola, a Liz vai comentar mais com vocês aqui, é uma escola que atende a crianças especiais. Crianças e jovens, né? Já quase adultos também. Mas crianças e jovens. Para vocês terem uma ideia, eles atendem 600 alunos. Todos especiais. Todos. 600 sem alunos, exceção. Sem exceção.
De recém-nascido a jovens. É extraordinário. Assim, uma experiência maravilhosa. E lá, eu fiquei calado. Eu cheguei lá assim, falar o quê? Esses dias a Liz usou uma expressão impecável aqui. Eu questionei, hoje eu estava usando. Falei assim, gente, a limpeza, a organização da escola, gente, é um ambiente grande. Você imagina uma escola para 600 alunos, né, com necessidades especiais, né, um ambiente que tem que ser maior do que o parquinho que tem lá, ele é todo adaptado, né, tem uma área verde, os cuidados com horta, com florzinha. Não, é assim, é um negócio extraordinário. E a limpeza, a organização, as coisas no lugar assim, eu falei, gente, umas flores. Eu tirei mais deve ter foto. colocado O Alex foto vai no colocar. Facebook, né? Não coloquei ainda não, mas Ainda o Alex não? vai colocar mais fotos aí para vocês verem que beleza das rosas, do jardim, de tudo. Né? Então a gente aproveita aqui para agradecer, né, a cada um que tem colaborado aí. A gente sabe que a situação não está tão fácil assim financeiramente para todo mundo, né? Mas a gente agradece àqueles que ainda conseguem, né, colaborar com o Evangelho Fraterno, porque, gente, faz a diferença. Quando você percebe nos olhos das pessoas ali que estão recebendo, e ainda mais naquele ambiente, né? Eu vou te falar uma coisa, isso não tem preço, mas tem um valor significativo, né? Outra ação, né, que a gente ajudou esse mês, que o Evangelho ajudou, foi que lá em Goiatuba, agora, né, tem uma médica que vai lá no pronto-socorro espiritual. Ela tira o final de semana para atender gratuitamente criancinhas, de bebezinhos, né, crianças. E nós contribuímos com a compra dos remédios, porque ela não atende, não cobra as consultas, mas precisam dos remédios, né? Então o Evangelho Fraterno, esse mês também, ajudou na compra dos remédios, né? Nós vamos passar para o grupo do Evangelho Fraterno a nota, os recibos, as coisas para vocês acompanhar, porque isso é importante, né? E também uma família do Lixão, que estava com muita dificuldade, com muitas crianças e teve que sair meio apressado para outro lugar, porque eles têm muitos problemas, né? Eles têm ameaças até de morte, essas coisas assim. E nós tivemos que fazer a transferência de uma família para outro local. Então o Evangelho Fraterno também colaborou com alimentos, com roupas, com coisas básicas para eles saírem de um local para passar para outro que estavam em risco. Então até agora, né, foram 3 ações muito importantes, muito significativas, né? Muito obrigada a todos que auxiliam. É só falar com o Luiz Beto, né, quem quiser participar. E falar também, né, gente, que devido a umas coisas que estão um pouco mais difíceis, né, as doações diminuem. A gente não é reclamando, só comunicando, né? E nós tivemos que parar com aquela grande ação, que eram 200 e tantas cestas, naquele outro povoado, porque a renda diminuiu um pouco. Então a gente vai selecionando onde é que a gente pode cuidar, chegar, né, e oferecer. E todas essas escolhas desse mês foram muito importantes. Muito obrigada. Acabou? Acabou? Até amanhã. Para quem chegou agora, né? Essa tela aqui já é da rifa do Dia das Mães, são 3, essa é a primeira. Cada bilhete dá 4 números, 4 chances, né? E é isso aí. O Dia das Mães vai correr pela Loteria Federal. Então, essa é a primeira, né? Essa eu estou encantada com ela, acho que vai chamar Encantada. Muito bem. E muito obrigada a vocês por ontem, né? Ter ido lá no canal Elizabeth Lacerda. Amei, adorei. Quem não foi, vai lá, a presença, né? de vocês. Quem não foi, vai lá na live de ontem.
que está escrito número 1, apesar de ter muitas lives lá, mas dessas que a gente vai fazer, aí toda quinta-feira a gente vai lá para o canal Elizabeth Lacerda, tá bom? Então, muito obrigada. Que vocês tenham uma noite de muita paz, um dia feliz, uma tarde maravilhosa, com Deus no coração, com bons pensamentos, com esperança, não deixando de fazer cada um de nós a nossa parte. Se eu fizer a minha parte, eu vou facilitar para o Alex, para o vizinho, para o meu filho, para a minha filha, né, se eu fizer a minha parte. Agora, se além de eu não fazer a minha parte, ainda me intrometer na parte do outro, eu posso atrapalhar o outro e ainda deixar de fazer a minha. Vamos cada um fazer o seu, com todo o amor, com todo carinho. E se precisar pedir ajuda, pedir com educação, com respeito, né? E caridade, acima de tudo. Podemos mandar beijo? Então lá vai o beijo. Pega que é seu, põe no coração. Lá vai. E fica com Deus e vai com Deus, beijinho. Até amanhã.